Você está feliz por pertencer a ela? Por que você não dá um aplauso ao Senhor por pertencer a esta igreja? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Livro de Neemias. O livro de Neemias está antes do livro de Jó, depois do livro de Gênesis, depois de Deuteronômio, depois de Reis, de Crônicas. Você vai achar. Se você tiver dificuldade, vá ao índice. Lá você vai ver o livro de Neemias. E aí você vai abrir no capítulo de número 5. Nós temos apreciado este livro, meus irmãos, e temos extraído tantas lições para a nossa vida, não é mesmo? Quantos estão sendo enriquecidos ao ouvir aqui sobre Neemias? Tem sido assim na sua vida? Não será diferente hoje, eu creio que o Senhor tem algo novo para o meu e o seu coração. Capítulo 5. Abra lá sua Bíblia no capítulo 5. Encontrou aí o capítulo 5? Fale para o irmão que está ao seu lado, aperte os cintos porque nós vamos decolar. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, e então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tornarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, para as nossas terras e para as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como carne dos nossos irmãos, e os nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm em nossas terras e as nossas vinhas. Verso 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: sois usuário cada um para com o seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis os vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram, e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não andaríeis no temor do nosso Deus,
por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhe temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhes-emos, nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus todo o homem da sua casa e do seu trabalho, que não confirmar esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos, comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram o povo, e tomaram-lhe o pão e vinho, e além disso, 40 siclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Como também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. Também dos judeus e dos magistrados, 150 homens, e os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. E nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Vamos orar? Pai Celestial, ensina-nos pelo Espírito que já nos foi dado esta porção da Tua Palavra. Queremos exaltar e glorificar Jesus neste lugar. Portanto, dá-nos concentração, dá-nos um espírito sóbrio e, acima de tudo, entendimento desta passagem que lemos. E assim oramos agradecidos desde já em nome de Jesus. Amém. Eu tenho tratado aqui, nestas noites com vocês, sobre a pessoa de Neemias, não só em termos de ser um líder, mas de enxergar, através de Neemias, muito do que Jesus faz em cada um de nós. Neemias queria restaurar não só uma cidade, mas também todo um povo, toda uma nação. E restaurar no sentido mais amplo da palavra. Eles viveram durante muitos anos debaixo de escravidão. Perderam sonhos, projetos. Eles estavam muito abatidos. E Neemias vem justamente por ordem expressa de Deus, levantar uma nação, restaurar uma nação. E temos avançado na leitura do livro de Neemias e encontrado
tantas lições para a nossa vida, e hoje é uma delas. Eu quero hoje destacar com você a importância de que, se você está sendo levantado nesta comunidade como alguém que precisa de restauração, ou que está disposto a restaurar sua família, seu casamento, convivência com os seus familiares, restaurar até mesmo a sua vida espiritual e o seu ministério. O texto que nós lemos hoje vai nos levar a entender que, assim como Neemias e todo aquele povo, Deus não só quer restaurar, mas Deus quer que eu e você passemos no teste. Fale para a pessoa que está ao seu lado: você está sendo testado. Qual é o teste? O teste é que, se você tem algo na sua vida para ser restaurado, será necessário você passar por algumas experiências. O cenário até o capítulo 5 do livro de Neemias era muito empolgante, porque Neemias vem falando do projeto de Deus, compartilha este projeto, reúne as pessoas, estimula-as, elas compram esta ideia, entendendo de que é Deus que está neste assunto, e começam então a trabalhar. Começa o processo de restauração, não apenas de um muro, mas de uma história, seja familiar ou seja individual. Mas neste capítulo 5 nós começamos a nos deparar aqui com algo inesperado. Eles que começaram de forma tão solidária, eles que estavam tão animados, agora tem um componente aqui novo na história, chamado queixar. Começaram a se queixar, começaram a ficar divididos entre o projeto, entre o que o Deus falou e o momento que eles estavam vivendo. Se olharmos para os dias de hoje, não é assim que muitas vezes podemos estar? Vemos a promessa, vemos a palavra, recebemos o desafio. Com o passar do tempo, parece que algo começa a ficar meio estranho. E eu venho hoje aqui falar para você no sentido de proteção, de alerta, para você que está desejoso de ver esta área na sua vida restaurada, não ser um instrumento do diabo para arruinar o projeto. Sem você saber, sem você tomar consciência, você pode estar sendo levado a algumas práticas que estão ferindo o coração de Deus e que está impossibilitando você de ver a restauração da qual você tanto deseja. Ouça, a reconstrução dos muros pode ser substituída, muitas vezes, por um trabalho. Talvez você esteja passando um momento difícil no seu trabalho, precisando ver esta área da sua vida restaurada. Talvez você esteja passando pelo vale, pela dificuldade na vida conjugal, no relacionamento entre pais e filhos. E você precisa estar atento para não ser agora engolido por uma estratégia eminentemente diabólica. Veja o cenário. Verso de número 1 começa dizendo que foi grande o clamor do povo e de suas mulheres.
Antes eles estavam tão unidos, antes eles estavam tão desafiados. Me parece que agora começou a entrar um espírito diferente. Começou a ter queixumes. Começaram a se levantar palavras que mais desencorajam do que encorajam. Quantas vezes eu e você, sem saber, não nos tornamos esses instrumentos? Deus fala conosco, Deus dá a nós um norte, uma direção, Deus mostra qual o plano, Deus revela a estratégia e nós começamos a trabalhar, começamos a ver as coisas modificar-se. De repente, talvez dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa, com as pessoas mais chegadas, você começa a ouvir certos comentários que você não gostaria de ouvir. Talvez você comece a ouvir coisas do tipo: será que vale a pena? Será que de fato está valendo a pena todo este empenho? Foi exatamente o que começou a acontecer em Jerusalém. E isto me chamou tanta atenção, porque nós vivemos um tempo tão estratégico. Esta igreja está vivendo um dos momentos mais lindos da sua história. E se nós perdermos de vista o que é que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, nós vamos passar fugiu minha palavra agora, na nossa geração, sem realmente fazer a diferença. Olha, é muito simples. Eu não sei qual é a área que você deseja ver restauração. Mas eu, há 3 anos atrás, fui enviado pelo Senhor, através do meu discipulador, através do meu pastor, para este lugar. E vim para este lugar com um projeto. Vim para esse lugar com um desafio. E acompanharam comigo e com a minha esposa mais 5 casais. Júlio e Cássia, fiquem em pé. Cássia não está aqui, fruto ainda de estar com o bebê. Júlio. Trouxe Ronaldo e Silmara, peço que fiquem em pé. Trouxe Cláudio e Márcia. Estão ali. Trouxe Felipe e Camila. Trouxe o Ednei, que está lá na mesa de som. E vieram na ocasião Ademar e Aurora, agora substituídos pelo Wagner e pela Vanice. Estes 5 casais, mais o Ednei, e eu e a minha esposa, viemos para a restauração de uma igreja local. Viemos aqui cheio de sonhos, de desejos, de desafios, e eu tenho uma coisa para lhe dizer para vocês. Eu tenho entre tantos de vocês, estes 5 casais, aliançados comigo, homens e mulheres que eu posso dar as costas, homens que jamais vão macular o projeto que um dia Deus colocou no meu coração para esta igreja. Agora, com eles foram se aproximando outros mais. Os que já estavam aqui foram conhecendo o meu coração. Foram percebendo da idoneidade, da sinceridade, do caráter do meu coração. Foram entendendo qual é o plano e o projeto de Deus para uma igreja local. E aí foram surgindo todos os demais líderes, que eu peço que fiquem em pé nesse instante. Todos os líderes, todos os auxiliares, todos os anfitriões de célula, por favor, fiquem em pé. Todo este grupo que você está vendo agora aqui, em pé comigo. E você, que foi me ouvindo, que foi concebendo no coração o projeto. Agora, este projeto não é um projeto humano. Este é um projeto eminentemente espiritual. Eu sou apenas um instrumento com os demais. E eu estou certo de que o diabo tem muito interesse
em que este projeto, em que esta restauração não vá adiante. Mas eu também tenho certeza de aquele que me enviou, junto com os demais, vai fazer com que esta obra avance. Em nome de Jesus. Esta obra, como o nosso pastor costuma dizer, ninguém detém. É obra santa, é obra do Senhor na minha vida, nesta igreja e em todas as famílias deste ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Restauração. Restauração. O Senhor está fazendo isso na minha e na sua vida. Queiram sentar-se. Qual era o componente aqui? Por terem experimentado no passado a escravidão, ficaram pensando, olha, vai acontecer de novo. Nós investimos nosso tempo, nós investimos nossos recursos, nós investimos tantas coisas. Será que não vai acontecer como no passado? Ficamos sem terras, ficamos endividados. E olha, se nós dedicarmos à restauração dos muros e da cidade, certamente não trabalharemos na nossa terra, portanto não haverá colheita. Foi isso que aquele grupo começou a dizer, homens e mulheres. Portanto, eu quero te desafiar a não desistir de nenhuma área da sua vida que você almeja ver restaurado. Pode demorar o tempo que for. Para Neemias e todo aquele grupo, foi 52 dias. Para você pode ser um pouco mais. Mas uma coisa é certa, aquele que inicia um projeto, ele finaliza, porque o Senhor tem todo o compromisso com você. Deus é um Deus comprometido com a sua palavra e com o seu povo. E se você faz parte do povo de Deus, esteja certo que o Senhor vai levar a bom termo. Mas vai passar pelo teste. Cuidado para não ouvir certas vozes dentro da sua casa. Cuidado. Talvez você esteja decidido a ver isto transformado na sua vida, no seu lar, na sua família. E sem você saber, talvez um ente querido, seja o marido, seja a esposa, seja um filho, começa a se levantar. O diabo é muito repetitivo, meus irmãos. Ele não é criativo. O Senhor Jesus é criativo, mas o diabo é repetitivo. Ao longo da história, ele sempre age da mesma forma. Mas nesta noite eu tenho algo para dizer a você. Se você está disposto a restaurar alguma área na sua vida, esteja certo que você não vai dar ouvidos a qualquer voz. Antes você ouvirá a voz do Senhor. Você ouvirá a palavra de Deus falando ao seu coração. E não desista. Nós não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que avançam, diz a Escritura. Portanto, estejam certos de que, por mais difícil que seja, restauração de uma determinada área, se o Senhor está com você, você já vai contemplar a sua vitória em nome do Senhor. As queixas. Segundo, cuidado com o advento da exploração. Foi o que aconteceu aqui nesta fase. Os de maior posse, os que tinham mais condições, começaram a explorar as pessoas. Neemias ouve, e Neemias toma uma providência. Vejam. Neemias vê que os ricos, os magistrados, os nobres, começam a explorar os mais simples. E eu quero dizer para você uma coisa, que eu abomino isto. Abomino as pessoas com um pouco mais de recurso explorar as pessoas com menos recurso. Enquanto eu for pastor,
desse ministério e da Comunidade da Graça, junto com todos os líderes que me ajudam a pastorear você, nesta comunidade, ninguém será explorado. Pelo contrário, nós estamos de olho pobre, na viúva, no órfão e no necessitado. Queremos investir em gente como essas pessoas que o mundo não dá valor. Foi providência de Deus, uma das nossas líderes procurar o pastor Wagner e dizer: pastor, eu estive na casa de alguns dos nossos juniores. Paulinha, cadê a Paula que eu a vi aqui? Está ali atrás. Falou: pastor, eu fiquei sensibilizada porque uma das casas em que eu fui, e ela está fazendo um trabalho lindo com os juniores, os pais não tinham o que pôr na mesa para o filho, ou os filhos, eu não sei nem quem é a família. Quando ela trouxe esta realidade para o coração do Wagner, o Wagner imediatamente falou comigo: Valmir, nós precisamos tomar uma providência. Foi aí que nasceu o desafio das primícias. E nós vamos praticar este princípio de Deus. Nós vamos colocar o alimento na mesa do pobre, o alimento na mesa da viúva, o alimento na mesa do órfão e do necessitado, porque isto é igreja. Quantos são igreja aqui de Jesus? Então você vai ser levantado, e eu também, como instrumento de Deus para abençoar aqueles menos favorecidos. Agora, imagine se eu ouço isto, Wagner vem e compartilha comigo e eu digo: olha, vamos pensar no assunto. Imagine se Neemias, ouvindo que havia exploração, dissesse assim: mas olha, o projeto de Deus é restaurar os muros. Aonde estaria a credibilidade de Neemias e a minha e a sua? Neemias ouve e toma uma atitude que está aqui nos versos de número 7 em diante. Chama esse grupo e diz: olha, o que vocês estão fazendo não é correto. O que vocês estão fazendo, isto não agrada a Deus. Vocês passem a ter outro comportamento. E diz o texto que você leu comigo que aquele grupo de homens, de líderes, de gente de posse, decidiu andar de forma coesa. O que é andar de forma coesa? É repartir o que tem com quem não tem. Há 2 finais de semana, esta igreja investiu pesado. E estou falando de dinheiro na vida de muitas mulheres que não tinham recurso para fazer um retiro de um final de semana, para ir para um hotel. Um hotel numa cidade, uma estância climática, num hotel onde lhes era dado o que tinha de melhor. Quando chegou a minha necessidade, eu disse para minha esposa: invista. Chame as esposas de líderes, vamos trabalhar, vamos cooperar. E o resultado é que todas que quiseram, algumas não quiseram, mas aquelas que quiseram foram. Da mesma forma que quem tinha pagou, quem não tinha também foi. Porque isto chama-se Igreja de Jesus. Você está numa comunidade em que nós temos olhos e coração para os menos favorecidos, e também temos olhos e coração para os que podem repartir com quem não tem. Mas não fica só aqui os jovens, acabamos de saber pelo Tiago, alguns dos nossos jovens estão sendo também levados a esse encontro, que receberemos mais de 4.000 jovens. Nós fechamos aquele lugar, estamos trazendo alguns irmãos preciosos para compartilhar a palavra, a experiência. E alguns dos nossos jovens aqui foram subsidiados por cada um de nós. Aonde eu subsidiei, pastor? Quando você entregou o seu dízimo e a sua oferta.
Não é só para você participar da reconstrução deste prédio, que está indo muito bem, afinal. Estamos agora numa fase importante das salas do Ministério Kids. 6 salas totalmente adaptadas à realidade das crianças. Salas em que a gente quer oferecer o melhor para esta próxima geração. O meu não, já não tenho mais filho, mas tenho minha neta. Talvez o seu filho, talvez os seus netos terão melhores condições de receberem a palavra, de terem melhores condições de serem trabalhados e treinados para serem os futuros pastores da comunidade da graça. Isto é feito através de cada um de nós, não é só do pobre. Aliás, quero dizer para você que no ministério de Jesus, quem sempre investiu no ministério de Jesus foram as mulheres, nunca os ricos. Jesus teve no seu ministério muitas mulheres que investiram financeiramente. Não sei se elas possuíam posses ou não. Talvez seja o sustento na igreja de Deus por aquelas mulheres mais simples. Aquelas que dão o dízimo que muitos de nós gastaria talvez num café da manhã. Talvez alguns de nós aqui, ao comer numa padaria, gastaria mais do que o dízimo de algumas senhoras aqui desta comunidade. E olha, tanto aquele que dá muito, quanto aquele que dá pouco, o Senhor tem um compromisso de abençoar. Ah, como eu tenho visto pessoas que, nesses 3 anos de contato, de convivência, de acompanhamento, sendo fiel a Deus, Deus tem prosperado estas pessoas, porque Deus tem um compromisso e uma aliança com o fiel. Provérbios 28:20 está em um dos nossos banners aqui de oração, que o homem fiel será acumulado de bênçãos. Então, se você anda em fidelidade, esteja certo, o Senhor tem compromisso de te abençoar. Neemias se depara com esta realidade. Neemias chama os ricos, e então ele diz: olha, o empobrecimento de quem já era carente deveria cessar. Me parece que os nossos políticos não estão muito interessados nisto, não, né? Parece que quanto mais pobre a nação, mais eles querem que a nação continue pobre ou abaixo da linha da pobreza. Por isso nós temos orado, meus irmãos, para que todos esses escândalos que estão surgindo venham realmente para sanear esta nação. Venham para que esta corrupção que campeia nossa nação de todas as ordens cesse, e aqueles que realmente foram sacanas, desculpe a expressão chula, paguem pelos seus erros, paguem pela exploração. Quando eu me deparo naquele banner em que eu oro por 2 pastores da comunidade da graça, o Júnior e a Patrícia, sabe qual é a minha oração? Que eles sejam preservados de esquemas. Peço a eles todos os domingos: Senhor, livra-os dos esquemas, porque é inevitável que um político não seja levado aos esquemas. Oro por eles, espero em Deus que eles fiquem livres dessas vergonhas que a gente tem visto na nossa nação. Agora, tudo isso você está me ouvindo dizer, e eu quero dar a você a razão. A razão dos mais abastados explorarem os de menos posse. Este grupo aqui de famílias se levantando, pensando no futuro, dizendo: olha, nós não vamos ter o que comer. Qual é a intenção do diabo? É aqui que eu quero que você prenda a sua atenção.
Se você está restaurando alguma área na sua vida, você precisa ficar atento. Porque o diabo vai usar circunstâncias e situação para levar você a desistir dessa restauração. Quando se levanta contra você, contra mim, o diabo, nós temos que ter as armas certas para destruí-lo, para derrotá-lo. A arma mais poderosa que a igreja tem chama-se oração. E a segunda arma mais poderosa que a igreja tem chama-se oração. E a terceira arma mais poderosa que a igreja possui chama-se oração. Se você e eu queremos restauração na nossa vida, nós precisamos nos dedicar à oração, levantar pelas vigílias da madrugada, buscar a Deus, meditar nesta palavra, ficar inconformado com o momento atual da sua vida e dizer: Senhor, eu estou disposto, eu estou disposta a ver isto mudado, a ver isto transformado na minha vida, na minha casa, na minha família e na minha igreja, para que você não fique refém da estratégia do diabo. E por último, me encanta em Neemias é ver a sua atitude e caráter. Ele, no verso de número 10, faz aqui uma menção. Ele começa dizendo: também eu. E aí vamos ver o que ele está dizendo. Também eu, meus irmãos, a juros lhe temos emprestado dinheiro e trigo. Veja, Neemias acordou e disse: olha, eu também tenho praticado injustiça. Também tenho ajudado pessoas. E ao ajudar as pessoas, eu digo para ela: depois você me paga com juros, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Se você estiver disposto, se você estiver inclinado a investir na vida, irmão, primeiro você venha falar com os pastores da inclinação do teu coração. E se haver consenso de que há realmente critérios e necessidade estabelecida, você então faça o que o seu coração lhe pediu. Mas por favor, não diga assim: olha, estou lhe dando este dinheiro, este recurso, e espero que você me devolva com juros e correção monetária. Porque isto não é bíblico. Isto não é bíblico. Esta é uma estratégia do inferno. Sabe que você vai produzir? Tristeza no coração do irmão. Então não faça isso. Não ande neste caminho. Quando você estiver disposto a fazer algo, consulte os seus líderes, invista e tenha a melhor motivação possível. A motivação deve ser ver seu irmão se reerguendo, suprindo aquela carência ou necessidade dele. Sabe o que vai acontecer? Deus vai olhar para o seu coração, Deus vai olhar para o meu coração, e Deus vai respaldar você, e Deus vai dizer: porque você está com a motivação certa, eu vou lhe devolver, sem que você peça nada. Portanto, com esta atitude, Neemias elevou em muito sua condição moral, se tornou uma pessoa ainda mais respeitada. Você quer ser um homem, uma mulher respeitado? Eleve a sua moral, faça as coisas que glorifiquem a Deus.
Faça as coisas que o Senhor aprove e esteja certo. O Senhor vai ter muito empenho em ver esta determinada área da sua vida restaurada. Fique de pé um instante comigo. Neemias teve, por alguns motivos, aprender grandes lições, e neste capítulo 5 extraímos 3 delas. Primeiro, ele ouviu as queixas, tomou cuidado de não ignorar as queixas, teve o cuidado de trabalhar com aqueles que estavam explorando o povo. E Neemias, a exemplo de Jesus, porque Neemias, ouça, Neemias é a figura de Jesus. Jesus é o modelo para todos nós, mas Jesus mostrou através da vida de Neemias como é possível ver uma determinada área na vida sendo restaurada. A Bíblia diz que ele não teve interesse, e olha que ele podia ter, ele era o líder. Ele não teve interesse, não levou vantagem em nada nesta restauração. Ele não explorou o povo, ele não se enriqueceu. A Bíblia diz no capítulo 5 que Neemias se tornou um homem hospitaleiro, recebeu pessoas na casa dele, cuidou das pessoas na sua própria casa. E a Bíblia diz que o que fazia Neemias ser assim é que ele havia experimentado o temor de Deus no seu coração. Este é o segredo, meus irmãos. Este é o segredo, meus irmãos. Temor a Deus. Minha oração nesta noite por você e por cada um de nós é que não se aparte o temor de Deus do nosso coração. Quero orar por você. Quero pedir que você ponha suas 2 mãos sobre o seu coração e feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, eu creio que todos nós temos determinadas áreas da nossa vida que precisam e necessitam de restauração. Uns em uma área, outros em outra, mas todos nós precisamos ser restaurados. Senhor, à luz da Escritura, aprendemos hoje com Neemias a não ignorar, Senhor, as queixas, mas trabalhar, Senhor, para que estas queixas não minem nossos esforços, que elas não atrapalhem, Senhor, no processo de restauração. Senhor, aprendemos com Neemias hoje que não devemos explorar as pessoas. Pai, eu quero te pedir que, em nome de Jesus, recaia sobre mim, sobre a Nádia, sobre o Wagner, sobre a Vanice, pastores desta igreja, temor de Deus para jamais explorar, Senhor, quem quer que seja neste ministério. Leva-nos, Senhor, a conferirmos sempre o nosso coração, porque ele é enganoso. E Pai, eu quero orar pedindo que não se aparte de nenhum de nós o temor que devemos ter a Ti, levar a Tua palavra a sério, separar tempo na nossa vida diária, Senhor,
através da oração e da palavra. Só assim, Senhor, nós veremos estas áreas na nossa vida sendo restauradas. Isto, Senhor, leva tempo, dá trabalho, mas é compensador, Senhor. Pai, eu oro por aqueles que estão vivendo momentos de luta no seu interior, aqueles que muitas vezes pensam em desistir, em não seguir em frente, Senhor, ouvindo, Senhor, como Neemias ouviu aquelas queixas, ouvem vozes dizendo: não vale a pena, não prossiga. Senhor, eu oro por estas pessoas. Peço que o Senhor guarde o coração e a mente delas de todos esses ataques do inferno. E peço, Senhor, que o Senhor dê a elas a habilidade de procurarem e de pedirem ajuda. Porque muitas vezes nós não seremos restaurados sozinhos. Precisaremos, Senhor, dos irmãos. Precisaremos da célula. Precisaremos dos líderes, dos pastores. Senhor, nós não somos um povo independente. Nós somos o corpo, o organismo vivo de Jesus na terra. Dependemos uns dos outros. Espírito Santo, como eu te pedi, crava esta palavra no coração de todos que estão me ouvindo. Crava, Espírito Santo, revela e atua em cada um de nós, Espírito Santo, nos ajudando a ver todas estas áreas restauradas. Este é o grande teste, Espírito Santo, que teremos na vida. Teste de não abandonar, teste de não esmorecer, teste de não desistir, porque naquele glorioso dia, o Senhor mesmo falará da nossa vitória. Não será preciso nós falarmos, nós vamos testemunhar para glorificar o teu nome, mas o Senhor se lembrará e falará de quanto o Senhor viu nosso sofrimento, nossa luta e dificuldade, mas o Senhor também viu o quanto nos dedicamos a ver isto mudado na nossa vida. Espírito Santo de Deus, toma esta igreja. Espírito Santo de Deus, toma cada família aqui que está me ouvindo hoje. Põe uma muralha de fogo ao redor de cada família, para que todas as setas inflamadas do diabo caiam por terra. Espírito Santo de Deus, blinda a mente e o coração, para não dar ouvidos a esta voz demoníaca. E coloca no coração, no seio, Senhor, do coração de cada um de nós, a tua palavra. Mantenha-nos, Senhor, firmes. Mantenha-nos unidos pela tua palavra, Senhor. Palavra que será sempre exaltada nos céus. Peço, Senhor, que não retires a tua mão sobre nós. Mantenha, Senhor, os teus braços estendidos, nos guardando e nos livrando em todo o tempo. Faz-nos olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Faz-nos olhar para Jesus, aquele que venceu, aquele que triunfou, aquele que é vitorioso. Faz-nos olhar para Jesus. Não faz a gente olhar pela dificuldade, não. Ela é passageira, ela vai passar. O Senhor tem
algo novo a fazer em cada um de nós. E o Senhor vai cumprir aquilo que prometeu, porque o Senhor não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Toda palavra que saiu da sua boca se cumprirá na nossa vida, na nossa família e nesta igreja, em nome de Jesus. Pai, o Senhor sabe, antes de me dar esta palavra, do desafio que eu tenho no meu coração. Sabe, Senhor, que eu quero ver esta igreja completamente restaurada. Dá-me, Senhor, saúde. Dá-me, Senhor, comunhão íntima com Teu Filho e com Teu Santo Espírito. Me ajude, Senhor, a ser boca de Deus neste púlpito, para tomar o abatido e reerguê-lo, para tomar, Senhor, em meus braços e em meu coração aquele que não está conseguindo, Senhor, ver solução para o problema, para a dificuldade, e andar com ele a segunda milha, Senhor. Sustenta, Senhor, a mim, sustenta, Senhor, o Wagner, sustenta a Nádia, Senhor, sustenta a Vanice. Pai, eu te peço em nome de Jesus, não nos deixes esmorecer, nem nos deixes, Senhor, desistir do projeto que um dia o Senhor trouxe tão forte ao meu coração. Junto comigo, o Senhor levantou estes casais que eu mencionei, Senhor. São irmãos de aliança, são discípulos que o Senhor me deu, homens e mulheres, Senhor, fidelíssimos, homens de caráter, mulheres de caráter, mulheres e homens que pagam um preço altíssimo. E como eu tenho orado, Senhor, eu não posso recompensá-los, mas Tu podes. Tu podes. Eu creio que Tu já estás fazendo isto, Senhor, na vida deles e de todos os demais. Por isso a Tua bênção, Senhor, venha sobre cada um agora, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sair, nós temos cantina e temos tempo de comunhão, de convivência. Cantina hoje está oferecendo sanduíche de frango desfiado, bolo Prestígio e refrigerante. Depois você diga para o seu irmão: me ajude, pague para mim um lanche. Mas antes de você sair, posso pedir algo a você? Sem dispersar, já dispersando você? Eu não acabei. Quando eu acabar, aí você pode falar. Sabe que o Espírito Santo colocou no meu coração que é inevitável que cada um de nós esteja precisando ser restaurado, a partir daquele que vos fala. Eu não sou melhor que vocês, mas eu tenho plena consciência de que esta restauração se dará por este caminho que eu fiz você me ouvir: a oração, a palavra e os irmãos. Compartilhe, busque ajuda, aprenda a desenvolver o hábito de pedir ajuda. Não seja super-herói, porque eu não sou. Aprenda a dizer: olha, está difícil, não estou conseguindo, preciso de ajuda. Sabe o que vai acontecer? O Senhor promete na sua palavra da seguinte forma: um ao outro ajudou, e ao seu irmão, ao seu companheiro, diz o Senhor: esforça-te. É isso que o Senhor vai fazer. Ele não vai deixar a gente parar, abandonar. Ele vai levantar gente ao nosso lado que vai nos ajudar, gente que vai se interessar pelo nosso problema
e gente que vai ser instrumento de Deus para ver esta área da nossa vida restaurada. Amém? Então eu quero deixar este desafio para o seu coração. Não viva a vida cristã sozinha, solitária. Aprenda a compartilhar.